A gente recebe novamente aqui nos nossos estúdios da CNA a doutora Carolina Mello e também a doutora Jéssica Nascimento. Elas são assessoras jurídicas aqui da Confederação. Doutora Carolina, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Bruno. Muito prazer estar aqui novamente para falar com nossos produtores rurais. Doutora Jéssica, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Bruno. É um prazer participar e poder ajudar a esclarecer esses temas que fazem diferença no dia a dia de quem vive e trabalha no campo, principalmente dos segurados especiais. Bom, em pauta, a comprovação da atividade rural e também o uso da base governamental para essa finalidade. Eu queria começar com a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, o que é o INSS? Como é que o INSS entende essa comprovação da atividade rural e qual é a importância disso para os trabalhadores do campo? Bruno, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala em comprovação da atividade rural, estamos falando do processo em que o trabalhador mostra para o INSS que realmente trabalhou no campo em determinado período. Esse trabalhador rural, ele pode ser o segurado especial, o empregado rural ou o contribuinte individual rural. Essa comprovação é muito importante, porque é ela que garante ao trabalhador rural o direito aos benefícios do INSS, como a aposentadoria por idade rural, a aposentadoria híbrida, o salário maternidade, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente, entre outros benefícios. Doutora Jéssica citou aí alguns trabalhadores rurais, doutora Carol. Que trabalhadores são esses? Então, Bruno, existem vários tipos de trabalhadores rurais. Primeiro, vou falar do empregado rural. O empregado rural é a pessoa que trabalha na roça com carteira assinada, sendo que é o patrão quem faz os pagamentos e os recolhimentos das contribuições previdenciárias. O contribuinte individual é aquele trabalhador do campo que trabalha por conta própria, sem patrão, mas ele pode ter empregados. Mas nesse caso do contribuinte individual, é ele quem deve recolher a sua contribuição ao INSS todos os meses. Temos também o segurado especial, que é aquele trabalhador do meio rural que exerce suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, sem empregados fixos e que tem na produção sua principal fonte de subsistência e de renda. Mas preste atenção, produtor rural, o segurado especial, ele não precisa pagar o INSS todo mês, mas ele deve comprovar a atividade rural no campo para ter direito aos benefícios previdenciários. E falando nessa comprovação da atividade rural, na prática, o que é que esse trabalhador precisa apresentar ao INSS para comprovar que de fato trabalhou na roça? Bom, Bruno, o empregado rural, como ele tem carteira assinada, ele tem que comprovar a assinatura da carteira, tem que ter contrato de trabalho e contra-cheques. O contribuinte individual rural, ele deve apresentar provas do exercício da atividade rural e comprovantes do recolhimento das contribuições feitas ao INSS como contribuinte individual. Já o segurado especial, ele precisa demonstrar que trabalhou no campo por meio do preenchimento da autodeclaração, que será analisada pelo INSS com referência nas informações das bases governamentais. Além disso, Bruno, ele pode apresentar documentos complementares como declaração do Sindicato de Trabalhadores Rurais, bloco de notas do produtor, contratos de arrendamento, parceria ou comodato rural, certidões de casamento ou de nascimento em que conste, por exemplo, profissão de lavrador, agricultor, produtor, entre outras atividades rurais. Doutora Jéssica, a doutora Carolina citou aí bases governamentais. O que seria isso? Bruno, as bases governamentais são bancos de dados oficiais do governo, que guardam várias informações sobre a vida e o trabalho das pessoas, como o Cadastro da Agricultura Familiar, o CAF, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS Rural, e dados do INCRA, declarações e registros feitos em órgãos públicos. Todas essas informações serão analisadas pelo INSS para confirmar a atividade rural, sem precisar de autorização individual do segurado especial. E fica aqui, Bruno, um recado muito importante ao nosso público. É muito importante manter as informações das bases governamentais atualizadas. Bom, pelo que entendemos, a base governamental é um banco de dados, digamos assim, oficial, mas ela substitui todos os documentos que o trabalhador precisa apresentar ou não? Não, Bruno. As bases governamentais, elas servem para confirmar as informações da autodeclaração que foi preenchida pelo segurado especial. Mas essas bases governamentais nem sempre têm todos os dados necessários.
principalmente quando se trata de períodos mais antigos ou de trabalhadores que nunca tiveram registro formal. Por isso, o produtor ainda pode e deve juntar outros documentos que ajudem a comprovar sua atividade rural, já informado anteriormente, como declaração do Sindicato de Trabalhadores Rurais, blocos de notas dos produtores, vários contratos como arrendamento, parceria, certidão de casamento, certidão de nascimento, onde consta a profissão como, por exemplo, agricultor, produtor, lavrador, entre outras atividades rurais. Doutora Jéssica, só para a gente fechar, é aquela dica de ouro. Na prática, qual é o cuidado que o produtor deve ter para, de fato, comprovar seu trabalho na roça? O principal cuidado, especialmente para o segurado especial, é guardar e organizar todos os documentos que comprovem o trabalho no campo, conforme falado pela doutora Carolina. Assim, Bruno, quanto mais completa e organizada estiver a documentação do segurado especial, mais rápido e seguro será o processo de aposentadoria ou de outros benefícios. Doutora Carolina, e para aquele produtor que está nos ouvindo e ainda ficou com alguma dúvida? O produtor, Bruno, ele pode entrar no canal do YouTube da CNA e lá ele encontrará muitas lives sobre esse assunto. É isso, fica a dica então da doutora Carolina Mello sobre como o produtor pode tirar suas dúvidas lá no nosso canal no YouTube. Agradecer aqui mais uma vez a presença, a participação da doutora Jéssica Nascimento. Nós agradecemos a oportunidade de falar sobre a importância dos trabalhadores rurais guardarem documentos que comprovam a atividade rural durante a vida e ainda manter atualizadas as informações das bases governamentais. E agradecer também a participação da doutora Carolina Mello. Obrigada, Bruno. Até a próxima.